No capítulo de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olá, eu sou Márcia Silva e irei compartilhar algumas experiências que eu tive com Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Tudo aconteceu em 2014, quando eu descobri no diagnóstico que eu tive um câncer de mama, a qual eu pensei que iria acabar com tudo, nada ia mais dar certo e ali seria o ponto final. Vou te contar o que aconteceu quando eu descobri o câncer. A minha família ficou toda abalada, abalou todas as minhas estruturas, meu filho ficou abalado. Eu tenho um filho de 17 anos, né? Eu tenho 39 anos de idade e algumas pessoas acharam que seria o meu fim, algumas pessoas acharam que eu ia morrer, né? Alguns amigos se afastaram, outros amigos chegaram, presentes de Deus, e nesse momento para mim foi muito difícil, porque aí começou a etapa da correria da minha profissão. Eu sou técnica em enfermagem, então a minha profissão teve que parar. Só que eu vou te contar o início de tudo, o início de toda a história. Em 2013, um ano antes da bomba, né, porque para mim foi uma bomba, um ano antes da história do câncer, eu vi um missionário. E o missionário da igreja, não vou citar rótulos e não vou citar nomes, né? Porque Jesus não é rótulos. Jesus não coloca nome em lugares, pelo menos para mim. E um ano antes, uma missionária da igreja, ela falou comigo que eu seria acometida a uma enfermidade. E essa enfermidade iria abalar as minhas estruturas. E ela chegou para mim e falou assim: Márcia, Jesus manda falar para você que se você pedir, é só você pedir, que Ele vai te curar. E uma coisa que eu não te contei é que a minha família toda é evangélica, eu sou evangélica, fomos praticamente nascidos na igreja, e não importa qual é a tua religião, esse vídeo que eu estou fazendo é para trazer para você, para ver se você traga de volta a sua fé. No limite máximo a sua fé. Se você está passando por algum momento difícil, se você está passando por algum momento de tempestade ou um câncer, uma enfermidade na sua vida, eu quero te dizer que não é o fim. Quem dá o ponto final é Ele, só Ele pode dar e colocar um ponto final na nossa história, porque foi Ele que nos criou. E a missionária falou comigo que eu não ia morrer, que não seria para a morte. E passou-se o tempo, né? E aconteceu N coisas, várias coisas aconteceram na minha vida, várias coisas aconteceram na minha história, né? O tempo se passou. Ao decorrer desse tempo, eu estava na cama brincando, né? E de repente eu coloquei a mão no seio, né? O meu câncer foi de mama, que eu já tinha falado. E eu coloquei a mão no seio e eu senti um nódulo, foi meu seio direito. E eu coloquei, na hora que eu coloquei a mão, eu senti um nódulo, um carocinho, ele era pequeno, né? E eu não me abalei. No momento, eu não me abalei. Até então era um caroço, né? Era um nódulo. E resolvi fazer os exames, porque pela área que eu sou, da enfermagem, da área da saúde, então eu decidi correr atrás dos exames, porque o câncer, né, tá igual febre e todo mundo está sofrendo com essa enfermidade, e eu corri e fui fazer. E de repente me deu um estalo na cabeça. Eu lembrei da profecia há um ano atrás, que a missionária tinha falado comigo que eu não ia morrer
E o Senhor tinha falado comigo há um ano atrás. Você está entendendo como o que eu quero dizer para você? Que Jesus está cuidando de você. Jesus cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele falou comigo que aquela doença não seria para a morte. Aquela enfermidade não seria para a morte. Aquela enfermidade seria para a honra e a glória do nome dEle. E naquele momento, eu comecei a fazer os exames, né? Entrei no hospital, também não vou citar o nome, né? E entrei no hospital, fui trabalhar num grande hospital. E nesse hospital eu comecei a fazer alguns exames. E quando eu descobri o nódulo, né, pelos exames que eu fiz várias etapas de exame. E eu vou te falar uma coisa que às vezes vai te assustar, mas eu não quero que você fique assustada, né? Nesses meus exames deu um nódulo grau 4. E quando eu cheguei no médico, que eu levei os exames, né, conversei com o médico me perguntou várias coisas, se eu tinha na família, se na minha família tinha alguém com esse diagnóstico, e eu disse para ele que eu não tinha parente nenhum da minha família que foi acometida por um câncer, principalmente um câncer de mama. E peguei o resultado. O médico falou que não era para eu me assustar, né? Porque para a medicina é normal, né? Esses resultados, que são várias pessoas, então parece que eles não ficam muito abalados, né? Ficam meio assim secos. E o que aconteceu? Eu peguei aquele resultado, eu levei para minha casa. Antes de passar em casa, eu lembrei, veio como um estalo, e eu lembrei, como eu havia falado, eu lembrei que o Senhor já tinha falado para mim que essa enfermidade não seria para a morte. E eu resolvi passar numa casa. E quando eu cheguei nessa casa, eu bati, eu chamei de novo, eu gritei, e a pessoa não me recebeu. Eu quero te dizer que quando uma pessoa chegar perto de você, qualquer pessoa que seja ela uma pessoa enferma, seja uma pessoa sadia, seja quem for, seja um morador de rua, querendo falar com você, precisando de um abraço, ou você vendo essa pessoa, então receba. Vê o que essa pessoa quer, vá ver o que essa pessoa quer. E de repente eu passei nessa casa e eu me lembro como se fosse hoje. Chamava e a pessoa não me atendia. E quando o Senhor tinha falado comigo assim umas semanas antes pra gente se reunir em oração. Eu não sei como que está a tua vida espiritual. Eu não sei como está a sua vida, o seu lado espiritual, né? Se você tem orado, o que você tem feito. Tirar um tempo para o Senhor, tirar um tempo para Deus, é muito bom. Quando você tira aquele horário, pode ser uns 10 minutos, 20 minutos, eu não sei qual é o teu tempo. Eu quero fazer esse vídeo para eu falar para você, tire um tempo para Deus. Porque isso para mim foi muito bom, né? Eu cheguei lá na casa da pessoa, a pessoa não me atendeu. E uma semana antes, o Senhor tinha pedido para eu fazer uma campanha de oração. Antes de eu pegar o resultado dos exames, fazer uma campanha de oração, e eu fiz a campanha de oração, reuni toda a minha família reunida lá, começamos a orar. E eu lembro que nesse dia, o pneu do carro do meu irmão foi trabalhar de manhã, era umas 6 horas, 5h30 da manhã, o meu irmão tinha ido trabalhar. E nessa que o meu irmão foi trabalhar, o pneu do carro dele amanheceu furado. E ele não sabia por que o pneu dele estava furado. Mas Deus já tinha um propósito. Eu quero te dizer que nessa nossa vida, tudo há um propósito. Eu quero te dizer para você não desanimar, não fique triste na provação ou na tempestade que você está passando, porque há um propósito de Deus na tua vida, não importa o tamanho da tempestade. Quando eu cheguei, se reunimos, né? Todo mundo se reuniu e começamos a falar algumas coisas, quando o Senhor usou outro profeta. E esse profeta chegou, colocou a mão no meu ombro. E é impressionante, que eu quero te contar,
foi impressionante. Por quê? Porque surgiu um pastor, né, num lugar, numa cidade, e eu queria ir para lá, nessa cidade, que era curava, botava a mão e as pessoas eram curadas, né? E eu queria ir, porque ao mesmo tempo eu estava segura da promessa, mas ao mesmo tempo o meu coração estava aflito, bateu um desespero, né? E quando eu comentei com duas pessoas, eu só comentei com a minha mãe e com o meu pai. Eu queria ir naquele lugar, estava vendo dinheiro, já estava separando dinheiro, já estava separando tudo, a passagem de avião, já estava separando tudo para eu ir para este lugar. Quando nessa reunião de oração, e o profeta veio e colocou a mão no meu ombro, e ele falou assim: há profetas, tá? Eu quero te dizer que há profetas na terra. Eu quero te dizer, quando uma pessoa chegar perto de você, querer orar por você, acredite, aceite uma oração, não duvide da oração das pessoas. Tem pessoas que a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele distribuiu 9 dons, e esses dons está nas mãos das pessoas. As pessoas só que não dão valor os dons que tem nas mãos, e essa pessoa tinha um dom de cura. E ele chegou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: por que tu queres ir tão longe se eu estou tão perto? E eu comecei a chorar, eu me derramei em lágrimas, porque ele não sabia do que estava acontecendo, ele não sabia que eu estava com câncer. Ninguém ali sabia que eu estava com câncer, só minha mãe e meu pai sabiam do meu diagnóstico. Tu tá entendendo? Ninguém precisa saber da tua história, ninguém precisa saber. Às vezes tu esconde as coisas dos outros, mas ele sabe. Deus sabe do que está acontecendo. E de repente, foi muito engraçado, sabe? Foi assim impressionante, que ele não sabia de nada do que estava acontecendo na minha vida. Ele não sabia do meu exame, eu tinha acabado de pegar o meu exame. Ele não sabia do meu exame. Meu exame, só quem sabia era minha mãe e meu pai. E eu tinha chegado para minha mãe e meu pai, quando eu tinha chegado do médico, que eu passei na casa, que eu nem contei, né? Eu passei na casa e essa pessoa não me atendeu. Eu não sei o que aconteceu, deveria ter acontecido alguma coisa para ela não me atender. Pelo meu desespero, pelas minhas lágrimas, eu queria contar e me desabafar. Uma ajuda, um abraço, seria muito bom naquela hora. Lá na oração, ele chegou perto de mim e me entregou isso tudo. E de repente ele virou e falou assim: o Senhor manda te dizer, lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 6, diz assim: entra dentro do teu quarto, fala com o Pai em segredo, e em segredo Ele vai te recompensar. E essa foi a história do que aconteceu na minha vida, né? Um pequeno, vou te contar em detalhes, mas eu vou te contar em partes, porque é muito grande e não vai dar no vídeo todo, agora pelo menos. E meu irmão não sabia de nada, ninguém sabia de nada que estava acontecendo. Ele é um grande profeta de Deus, ele é um grande homem de Deus, ele tem dom de cura. E de repente ele me entregou isso tudo, sem saber de nada. Quando eu reuni todo mundo, né, na reunião, ele chegou perto e falou assim com essa pessoa que não me atendeu na casa. Colocou a mão no ombro e falou assim: eu sou Jesus, hoje eu bati na tua casa, por que tu não me atendeu? E ficaram um olhando pra cara um do outro, sabe? Em desespero, mas como assim? Mas quem bateu na minha casa? E eu olhei na mesma hora, eu olhei pro rosto da minha mãe. A minha mãe chorando, meu pai chorando, eles já sabiam quem tinha batido lá na porta, tinha sido eu. E Jesus vem como as pessoas, né? Ele vem, ele somos nós, o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Então, o Espírito Santo de Deus somos nós. Se eu chegar perto de você e pedir uma ajuda, você está ajudando a Deus. Assim é a palavra de Deus. Fala, a Bíblia diz isso. E de repente, essa pessoa ficou assim: não, mas quem? Quem bateu? Quem falou? E eu falei assim: gente, eu tenho uma notícia para dar. Todo mundo ficou em silêncio, né? O Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus estava acontecendo. Todo mundo ficou em silêncio, porque o pessoal ficou querendo saber quem era que tinha ido lá. E eu falei:
Quem foi lá fui eu. Eu bati na tua porta, eu pedi uma ajuda, mas na hora do meu desespero, eu não tive um abraço, sabe? Me senti sozinha, porque você, na hora da sua dor, você se sente sozinha. Muitas pessoas se afastam de você, mas eu quero te dizer também que não se afastam porque não te amam. Não, 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 não. Eles te amam sim. Às vezes não tem uma palavra legal para te falar. Às vezes no momento não tem uma palavra doce, uma palavra vindo do céu para te dizer. Então as pessoas preferem se calar. E eu falei com essa pessoa, foi eu. Eu fui lá na sua casa. E meu irmão foi impressionante que ele falou assim diz o Senhor. Porque você não me atendeu na sua casa, vou eu te colocar no vento. E eu vou te contar uma coisa, irmãos, que eu fiquei assim... eu não sei nem te falar a palavra na hora. O que aconteceu, que essa pessoa se engasgou com um pedacinho de alface. E esse pedacinho de alface quase a levou a óbito, né? Mas pela misericórdia de Deus, que não era o momento, pela misericórdia de Deus, Deus desceu com a bondade, com a misericórdia dele. Pela misericórdia de Deus, não aconteceu nada com essa pessoa, graças a Deus. E o que eu quero falar para você, no momento da tempestade, da aflição, tudo que aconteceu comigo, nos mínimos detalhes, Ele cuidou de mim. Eu quero te falar que tudo que aconteceu comigo foi uma grande experiência com Deus, né? Foram várias experiências com Deus e eu vou te passar todas elas. Eu quero que isso venha ativar a tua fé, no máximo possível, 100%. A tua fé venha a ser ativada, porque a graça e a misericórdia de Deus, ela está na terra, ela se encontra entre nós. A palavra de Deus diz que Ele foi ao Pai, mas Ele deixou uma promessa, e essa promessa era dele, que Ele enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ficaria conosco. E vou te contar a história mais pra frente. Essa experiência com Deus foi incrível e ela vai te surpreender. Se você quiser saber do final da história, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e para que todas as notificações cheguem até a você. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao meu canal.